Sejam todos bem-vindos a esta palestra. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que Ele consiga abrir nossos corações para recebermos, transmitirmos as intuições da espiritualidade sobre o nosso tema de hoje. Hoje, nosso tema versará sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é cuidar do corpo e do espírito. Mens sana in corpore sano, já dizia Juvenal, um poeta romano do primeiro século da era cristã. Mente sã em um corpo são. Embora esta máxima muitas vezes seja desvirtuada, ela acentua mais o corpo são do que a mente sã, mas os dois têm que estar em equilíbrio, tanto o corpo quanto a mente. Ambos têm que estar afinados, em condições vibratórias afins, para que possam desempenhar bem os fins a que foram propostos. Nossa mente expressando o nosso espírito e o corpo sendo um instrumento necessário às experiências que nós, espíritos, precisamos passar. Portanto, para que o espírito se manifeste plenamente, é necessário que mantenhamos o equilíbrio do corpo também. Assim teremos o equilíbrio do espírito e o equilíbrio do corpo. O que é o corpo físico? Todos nós sabemos, olhamos para nós, mãos, rosto, olhos, boca, nariz, pernas, braços. Somos um corpo. Somos um envoltório material que reveste temporariamente nós, espíritos, não é o nosso espírito. Somos nós, espíritos. É o nosso corpo, porque nós não somos o corpo. Nós somos espíritos. Então, esse corpo, ele é um instrumento, ele reveste a nós, espíritos, para que possamos desempenhar as atividades necessárias no mundo físico, no sentido de evoluirmos, de crescermos, de nos desenvolvermos, para podermos atingir a perfeição relativa. Absoluta não, porque a perfeição absoluta é só Deus. Nós, o máximo que podemos atingir é uma perfeição relativa. Perfeição esta que podemos procurar atingi-la no máximo, no melhor nível, no máximo nível possível. Portanto, Deus nos forneceu assim um corpo como empréstimo para podermos nos manifestarmos no mundo material. Agora muitos perguntam, por que nos manifestarmos no mundo material? É preciso, é a parte de nossa evolução e é uma parte importantíssima.
É através do nosso corpo, é através da exteriorização do espírito, através do corpo, que nós avançamos mais rapidamente no nosso caminho evolutivo. Portanto, este corpo físico é importante para que possamos avançar de uma forma célere no campo evolutivo, na medida em que o utilizarmos bem, na medida em que o utilizarmos no caminho que nos leva à perfeição, e não apenas para satisfazer prazeres materiais que venham satisfazer mais o corpo do que o nosso espírito. Assim, nós devemos, por isto mesmo, olhar com carinho para esse corpo. Nós temos que cuidar o melhor possível dele. Nós temos que mantê-lo. O nosso corpo é como se fosse uma máquina. Uma máquina, para funcionar bem, ela tem que estar bem regulada, bem azeitada, para que não haja atritos, para que ela possa funcionar suavemente. A mesma coisa é o nosso corpo. Nós também, então, precisamos ter este corpo em condições as melhores possíveis para desempenharmos aquilo que nos foi concedido. Alguns podem estar pensando, e os que nascem com defeitos? É verdade. Ninguém nasce com defeito porque quer conscientemente. E mais, a gente atribui geralmente a Deus. Deus nos criou simples e ignorantes, perfeitos. Nós, com o nosso livre-arbítrio, é que vamos moldando nossas vidas, moldando nossos corpos de acordo com nossas ações. Ações boas nos levam a manter um corpo saudável, forte, belo. Ações ignominiosas nos levam a castigar nossos corpos, a deformá-los, a provocar doenças, a deteriorá-lo. Dificultando, portanto, nossa própria evolução. Então não é que Deus nos criou assim, nós nos tornamos assim. Agora, muitos podem falar, mas, cara, eu nasci, eu sempre tive uma vida tranquila, uma vida boa, no sentido de fazer o bem aos outros, de olhar meus irmãos, de olhar meus parentes, o meu próximo, tratar todos bens. Por que eu tenho essas doenças? Nós não temos uma vida só na matéria. Nosso espírito é imortal. E ele vai assumindo, de períodos em períodos, novos corpos. E da forma como tratamos nossos corpos, quando desencarnamos, como perdemos esse corpo, nós talvez não tenhamos quitado as nossas negatividades. Então, na vida seguinte, no corpo seguinte, teremos que dar conta daquilo que deixamos para trás. Se nós temos deficiências, se nós temos doenças que nos afetam, mesmo que nós levemos uma vida santificada, essas doenças são por conta de nós mesmos, do nosso livre-arbítrio, de nossas vidas passadas. Tanto que, quando nascemos, nós temos o esquecimento do nosso passado, que é para, como se fôssemos recomeçar
tudo. Porque se viéssemos com as lembranças do passado, poderíamos entrar em desespero, poderíamos perder a crença, poderíamos maldizer a Deus, poderíamos ter uma vida negativa logo de cara. Portanto, Deus nos deu o esquecimento. Então, cada vida no corpo que vivemos é uma nova chance que Deus nos dá para progredirmos, para avançarmos no caminho da evolução. Se nosso corpo é o nosso instrumento para avançarmos, nós devemos então cuidar muito bem deste corpo. Devemos olhar com carinho para ele, certo? Porque se não tivermos um corpo saudável, não temos condições de trabalho. Se esse corpo não é saudável por culpa nossa, deste momento, não por questões de vidas passadas, como já falamos, certo? É porque nós não o estamos cuidando. Nós estamos prejudicando nossa saúde, pode ser através do comer, pode ser através do dormir, pode ser através de qualquer excesso. Por isso, uma vida equilibrada, uma vida em que nós devemos equilibrar nossos descansos, nossas atividades, porque nós não podemos viver um trabalho ininterrupto, devemos dar descanso a este corpo. Nós devemos fazer aquilo que é necessário para conservarmos este corpo são, ou seja, não podemos cometer excessos de qualquer natureza. Tudo que é excesso virá prejudicar-nos no nosso caminho evolutivo. Daí a necessidade de equilíbrio, de trabalharmos nossa mente para podermos trabalhar nosso corpo e vivermos em equilíbrio. Vivermos, falando em termos vibratórios, numa vibração que nos dê a ligação, que nos permita fazermos a ligação com o alto, nossa ligação com a espiritualidade, nossa ligação, em última análise, com Deus. Assim, nós devemos tomar cuidados, como, por exemplo, devemos evitar o sedentarismo, que vai atrofiando nossos corpos, excesso de peso, ingestão de gorduras perniciosas, certo? Nós temos que evitar os vícios por excesso de qualquer ordem, porque esses vícios, esses excessos, nos causam os desgastes que comprometem nossos órgãos vitais, impedindo-nos de continuarmos nossa caminhada com equilíbrio, com saúde, ligados num padrão vibratório elevado ao nosso Pai. E assim também, da mesma forma que devemos evitar o sedentarismo, é indispensável que regulemos periodicamente nossos equipamentos, através das visitas médicas, por exemplo, onde poderemos verificar como nós estamos de saúde, descobrir muitas vezes doenças ocultas, receber orientação médica de conduta
sobre alimentação, sobre atividades, para que possamos manter uma vida ativa, sadia e equilibrada. Nós temos uma mente. E essa mente, ela atua freneticamente. Ela faz parte de nós, espíritos de nosso ser. A mente, na verdade, é o instrumento através do qual o espírito atua sobre o corpo físico. Como espíritos, mandamos comandos através de nossa mente para que exercitemos nossas atividades, exercitemos nossas ações, sejam elas boas ou más, mas é nossa mente. Daí a necessidade de cultivarmos uma mente sã. Através do quê? Através do burilamento dos nossos sentimentos, certo? Sentimentos bons no coração, sentimentos de esperança, de saber que as dificuldades existem e elas passam, elas são um buril para criarmos, para edificarmos nosso ser como espírito e como matéria. Elas equilibram e nos deixam o corpo saudável, eliminando, portanto, o ódio, o rancor, a raiva, tristeza, vingança, sentimentos negativos que vêm nos causar perturbações, vêm nos causar doenças, refletindo-se em nosso organismo. Nós, como nós nos apresentamos fisicamente hoje, somos um espelho do que somos interiormente. Nós somos o reflexo daquilo que temos no nosso interior. Podemos até tentar camuflar, mas se enganamos por alguns minutos, por algumas horas, ou até por algumas semanas, não poderemos enganar para sempre. Um momento nós vamos nos manifestarmos como aquilo que somos. Nosso corpo vai dar os sinais do que somos por dentro. Através de ações saudáveis, teremos um corpo apresentando uma aparência saudável. Através de ações negativas, nós teremos um corpo, podemos chamar, tornando-se cada vez mais decrépito, cada vez mais vulnerável, cada vez mais doentio. Daí é que vem a necessidade de nós cuidarmos dos nossos corpos. Por quê? Nosso espírito precisa de um instrumento mais perfeito possível. Então, à medida que cuidamos dos nossos corpos, nós estamos dando instrumentos eficazes e eficientes ao nosso espírito. O espírito, ele se utiliza, como eu disse, do cérebro para emanar a sua vontade. E o cérebro envia esses comandos ao corpo. Agora, nós não podemos cometer excessos.
no cuidado do corpo. Um excesso de cuidado nos leva à vaidade, ao orgulho, à soberba. Por quê? Cuidar do corpo não significa cultuar o corpo. Muitas vezes, se não for muitas e muitas vezes, nós acabamos cultuando o nosso corpo sob a desculpa de que estamos cuidando dele. Tudo tem que ser feito sem exageros. Não podemos cometer excessos. A simplicidade é o melhor caminho para cuidarmos do nosso corpo. Porque é através da simplicidade que nós aprenderemos a ser humildes. É através da humildade nós rebaixaremos a soberba, rebaixaremos nosso orgulho e nos apresentaremos de forma equilibrada no nosso caminhar evolutivo. Às vezes nós temos comoções físicas violentas, desorganizações, desordens orgânicas produzidas em nossos corpos. E elas, com certeza, serão provocadas por violentas comoções morais. Sim, nossa moral, nossas condutas, nosso modo de viver vai nos indicar quem somos, o que somos e a que estamos servindo. Não vai indicar a que viemos. A que viemos nós temos que buscar no fundo das nossas consciências para retificarmos nossos caminhos. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Agora, para que o corpo seja bem cuidado, então, é preciso cuidarmos também do nosso espírito. E como é que nós podemos cuidar do nosso espírito? A resposta é bem mais simples do que a gente pensa. Para cuidarmos bem do nosso espírito, nós devemos cuidar de ter o cuidado de termos bons pensamentos, boas ações, bom comportamento e desenvolver a nossa conduta moral apoiados principalmente no quê? Na nossa ligação com Deus. E como nós fazemos nossa ligação com Deus? Através da prece. A prece é o nosso meio, é a forma como poderemos nos ligarmos a Deus. A prece é uma invocação. E através dessa invocação, nós estabelecemos uma relação mental com aquele ao qual nos dirigimos. No nosso caso, nos dirigimos a Deus. No caso, nos dirigimos a Deus. E é assim que nós devemos relacionarmos com Deus, através da prece. Agora, a prece não é um amontoado de palavras. Paulo já lembra, nos tempos passados, que nós não devemos, e Jesus nos lembra também, principalmente Jesus,
que nós não devemos ser como os fariseus, que batem no peito e derramam um monte de palavras para dizerem que eles são perfeitos. Para nós, para fazermos uma prece, basta elevarmos nosso pensamento, fazermos nossa conexão mental com Deus, desejando unirmos-nos a Ele de corpo e de alma, desejando agirmos, vivermos com o coração voltado para Ele, para Deus. E é assim que nós temos que fazer nossas preces. Podemos fazer pedidos, podemos agradecer, podemos louvar, podemos pedir por nós, podemos pedir pelos outros, podemos pedir especialmente por aqueles que mais estão necessitados de prece, aqueles que estão afastados de Deus. Assim, nós vamos tirar uma conclusão. A perfeição que nós podemos atingir, elas estão baseadas nas reformas pelas quais fazemos passar nosso espírito. Então, na medida que nós burilamos nosso espírito, nós conduzimos nosso espírito no caminho do bem, no caminho de Deus, nós estamos nos ligando a Deus, estamos então fazendo uma prece. Portanto, a prece não é falar. A prece é estabelecermos uma ligação mental com Deus. Podemos dirigirmos diretamente a Ele. Podemos nos dirigir aos espíritos que nos assistem, que eles possam ser intermediários da nossa prece e levar nossas preces até Deus. Isto é prece. Elevar o pensamento. E assim, tudo que resulta do pensamento são as palavras, são as nossas ações, são o nosso agir, são a nossa forma de sermos que vão se manifestar, que poderão e que deverão se manifestar na forma de prece. Então não é fazendo Pai Nosso que está no céu, não. É, muitas vezes, fecharmos os olhos e pensarmos que Deus está em nós, assim como nós estamos em Deus. Por isso mesmo, a parte espiritual, nós não temos que cuidar apenas da parte corporal. A parte espiritual é essencial ser bem cuidada para que o homem possa se levar a Deus, para que o homem tenha uma vida sã, longe das dificuldades que nós mesmos criamos com os nossos atos negativos, certo? Mas para isso é preciso que entendamos o valor da saúde. Estou falando isto porque nós temos na nossa formação católica, embora sejamos espíritos, grande maioria nossa, nós vemos de formação católica ou uma formação cristã.
E no cristianismo, no passado, uma das grandes virtudes foi a maceração do corpo, os judiarmos do corpo. Nós vamos ler na história da Idade Média os ascetas que se autoflagelavam com chicotes, chicoteando suas costas, chicoteando seus corpos, para, segundo eles, fortalecerem-se, dominarem a carne fraca. Mas é a carne que é fraca? A carne é apenas um instrumento nosso. A carne não é forte nem fraca. A carne é o resultado do que a nossa mente produz. Portanto, é a nossa mente que nós temos que macerar, e não a nossa carne. A nossa carne, nosso corpo, ele tem que estar saudável para que possamos executar bem as ações que nos levem a Deus. O que nós temos que macerar, o que nós temos que cuidar e castigar são os nossos pensamentos negativos. Nós temos que educar-nos. Nós temos que educar nossa mente. Nós, espíritos, temos que educar nossa mente para que possamos nos manifestarmos de forma saudável nesta vida que estamos caminhando em busca da nossa perfeição. Portanto, o corpo material deve ser bem cuidado e não castigado. Em vez de fazermos um jejum, por exemplo, na Sexta-feira Santa, por que não ajudarmos pessoas necessitadas na Sexta-feira Santa? Por que não olharmos para o nosso próximo? Cuidemos do nosso corpo para que possamos ajudar nosso próximo. Aí sim nós estaremos fazendo o sacrifício. Não é sacrifício no sentido de dificuldade, sacrifício no sentido de oferta. Os povos primitivos faziam sacrifícios a Deus, eles ofertavam o que eles achavam que tinha de melhor. Então, eu estou falando aqui, nós temos que fazer o sacrifício no sentido de oferta, de oferecermos a Deus aquilo que nós temos de melhor. Nossa saúde, nossa disposição a favor de nosso corpo primeiro, para que possamos dar sustentação, para que possamos auxiliar o nosso próximo. E assim nós estaremos realmente vivenciando uma vida cristã, uma vida saudável, uma vida de união com Deus. Nosso corpo, portanto, é o mais sublime dos santuários. Nosso corpo é uma das maravilhas da obra divina. Nós somos o quê? Criação de Deus. Deus nos criou. Deus nos deu este corpo. Deus nos criou como espíritos para que possamos caminhar para Ele. E o corpo material é o instrumento do espírito encarnado. Não é ele, portanto, como eu já disse antes, que é fraco. Nossas fraquezas advêm de nossas doenças da alma. Na verdade, devemos, sim, considerar, cuidar deste corpo material, deste corpo que é um instrumento da manifestação do Espírito encarnado. Nosso corpo, sem a alma, ele não é nada. É apenas matéria, matéria inerte. O que dá vida ao nosso corpo
Somos nós, espíritos, certo? Se o corpo é fraco, no que se refere principalmente às quedas morais, certo? O espírito, não. O espírito é que é forte. As quedas morais do nosso corpo são uma manifestação do nosso espírito fraco. Por isso, temos que ter um espírito forte para que evitemos as nossas quedas morais. Assim, o corpo ele não pode funcionar separado da alma. O corpo é a representação da alma. O corpo é a representação de nós, espíritos. Devemos, pois, encerrando, amar nossa alma. Sim, e como iremos amar nossa alma? Cuidando da saúde do corpo, que é este corpo que serve de instrumento à evolução de nós, espíritos. Que assim seja, com a graça de Deus. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai agora. Vamos agradecer por estes momentos. Vamos agradecer por estas reflexões. E vamos procurar, acima de tudo, vivenciarmos estas reflexões em nosso dia a dia. Que assim seja, com a graça de Deus.